Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Olá, boa tarde. 12:02, céu carregado, muitas nuvens em boa parte do Paraná. Agora 20 graus em Londrina. Tivemos pancadas de chuva desde a madrugada e vai continuar assim nas próximas horas. Em Londrina, inclusive, ventou forte de madrugada. Barracas de uma feira livre na rua Souza Naves chegaram a ser danificadas, como você vê aí nas imagens. No Meio-Dia Paraná de hoje, vamos falar da chuva, dessa virada no tempo, que você vai ver também. Um projeto que pretende criar novos cargos na Câmara de Londrina com salários de R$21 mil. E outro que prevê aumento de impostos em todo o Paraná. Uma nova etapa nas matrículas nas escolas municipais de Londrina. São mais de 40 mil alunos. E mais cidades recomendando a volta do uso de máscaras contra a Covid-19. Tem também a campanha dos brinquedos, hoje com a nossa Vanessa Navarro, em um dos pontos de arrecadação no centro de Londrina. Seja bem-vinda, Vanessa. Boa tarde para você. Boa tarde, Alberto. Tudo bem? Boa tarde aí para todos que estão com a gente. Nós estamos hoje no centro aqui de Londrina, na rua Fernando de Noronha, em frente ao Sesc, que é o nosso parceiro da RPC, na campanha de Natal. Foi uma mudança de última hora, viu? Lembro vocês, né, pessoal que assistiu ontem também viu que nós anunciamos que estaríamos hoje lá na Praça Gil de Abreu, perto do Hospital Evangélico, só que daí hoje a gente está com essa chuva, né, que para, volta, afina, engrossa, então a gente precisou correr aqui para um local mais abrigado. O importante é que não tem tempo ruim para solidariedade, estamos aqui aguardando a doação, quem ia doar lá, guarda o brinquedo que a gente vai voltar ainda para aquela região, ou se puder, estiver passando aqui pertinho, traz aqui para o Sesc da Fernando de Noronha. E já fica o nosso convite, né? Então, para todo mundo que mora, que trabalha, que passa aqui pelo centro de Londrina. Estamos muito bem localizados hoje. Inclusive, o pessoal aqui do Sesc até conseguiu já colocar toda uma decoração. Tem o banner da campanha, tem alguns brinquedos que eles já arrecadaram. E agora o que a gente quer é encher essa caixa aqui com a sua doação. Brinquedo usado, novo, pode ser um, podem ser vários. O importante é praticar a solidariedade, fazer a alegria da criançada. A gente vai estar aqui até 1h da tarde. Venham o quanto antes, inclusive para aparecer aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Eu volto contigo por enquanto, Alberto. Valeu, obrigada, Vanessa, aí participando também dessa corrente de solidariedade, os brinquedos chegando pouco a pouco, abrilhantando o nosso estúdio e também os vários pontos de arrecadação recebendo aí a sua doação. É o Meio-Dia Paraná, que está apenas começando. Começando o Meio-Dia Paraná e com um assunto que está tendo uma enorme repercussão, até porque mexe com o orçamento do cidadão que paga impostos. A Câmara de Londrina quer ocupar 2 cargos com salários que passam dos R$21 mil. A proposta foi protocolada pela mesa diretora e pode representar uma despesa anual extra de quase R$750 mil. Kathleen Tanan, seja bem-vinda, boa tarde para você. Quais as razões para a fixação destes cargos aí com salários superiores a R$21 mil? Oi, Alberto, ótimo dia para você, um ótimo dia a todos. Vou explicar. Antes, quero só pontuar o seguinte: de quem vem a proposta, da mesa diretora da Câmara, que está composta por quem? Pelo presidente da Câmara, o Jairo Tamura, Daniele Ziober, que é outra vereadora, também os vereadores Sônia Gimenez, Ailton Nantes e Mara Bocaberta. Eles querem ocupar novamente, então, o cargo de diretor legislativo, né, que é um desses cargos que você citou, e a pessoa vai ganhar, a gente preparou até uma arte para você ver, R$ 21.217,09. Vai trabalhar com toda a direção, orientação, supervisão e controle do que é feito nas sessões. Tem ainda a criação do cargo de diretor de comunicação.
com um ganho de R$ 21.426,30, que ficará subordinado à presidência da Câmara. Esse ficaria responsável pelo comando da assessoria de comunicação, que hoje tem jornalismo, cerimonial e multimídia. Quais as justificativas, portanto, dos vereadores para essas mudanças? Eles dizem o seguinte, que sobre o cargo de diretor de comunicação, que é novo, os vereadores alegam que tem o objetivo de aprimorar os serviços da assessoria de comunicação e, consequentemente, da imagem institucional. Sobre o cargo de diretor legislativo, o objetivo, segundo eles, é mudar as competências do cargo, já que no momento não está ocupado por conta de uma decisão da Justiça imposta à Câmara de Vereadores em 2019. Os vereadores alegam ainda que o gasto a mais não vai comprometer o limite de 70% de gastos com folha de pagamento, que será compensado com o crescimento natural da arrecadação municipal e que não comprometerá o equilíbrio orçamentário financeiro deste ano. As discussões sobre isso, inclusive, podem ocorrer ainda hoje durante a sessão. Nós pedimos entrevista ao presidente da Câmara, o Jairo Tamura, explicando principalmente essa questão dos valores tão altos, se realmente se justifica, ter pessoas a mais trabalhando por conta desses valores. Nós recebemos um vídeo, mas ele não explica esses detalhes. Mesmo assim, a gente separou um trechinho para vocês acompanharem. Depois de um estudo interno, foi verificado a necessidade de uma readequação nas partes importantes da Câmara. Então isso é muito importante para a representação e será muito importante para a Câmara na visibilidade, na transparência e também na comunicação com toda a sociedade em geral. Está aí uma fala, portanto, do presidente da Câmara, que é um dos que compõe a mesa diretora que propôs esse projeto para que os dois propõem algumas outras coisas, mas entre elas esses dois cargos com valores que ultrapassam os R$40 mil. Alberto. Valeu, obrigado, Catherine Tanan. É assunto que mexe com recurso público, mesmo sendo o orçamento que a Câmara gerencia, mas é o dinheiro de impostos que é usado justamente para os serviços do Legislativo e até por isso a importância de se acompanhar toda essa discussão. Falamos aqui de Londrina, mas na esfera estadual também tem discussões. O governo do estado encaminhou para a Assembleia Legislativa um pacote com várias medidas que mexem com a economia do estado. Entre os projetos encaminhados está um que propõe aumento do ICMS e a criação de novas secretarias. A proposta, que deve ter reflexo nos preços de muitos dos produtos vendidos no estado, aumenta de 18% para 19% a alíquota do ICMS, o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A medida, segundo o governo, é para tentar diminuir o rombo nos cofres públicos deixado pela redução do imposto dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, previsto por lei federal. A queda do ICMS deixou a gasolina e a conta de luz mais baratas. Em contrapartida, segundo o governo, deixou um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais só este ano no caixa. A solução para tentar ajeitar as contas foi aumentar a alíquota modal do imposto de vários produtos no Paraná. A conta chegou, E nós estamos apertando, por um lado, a máquina pública, com novas iniciativas que serão apresentadas também no próximo ano. E, por outro lado, esse ajuste que nosso entendimento é para poder ter um impacto menor na vida do consumidor, mas, de certa forma, recompõe o caixa do Estado, uma parte do caixa do Estado, para poder o nosso Paraná honrar os seus compromissos. A expectativa com o aumento da alíquota é receber 1 bilhão e 200 milhões de reais a mais por ano. O governo também propõe aumentar a alíquota dos refrigerantes, de 18% para 25%. A ideia é deixar o produto mais caro para tentar frear o consumo e diminuir o diabetes infantil no estado. Só com o imposto maior sobre refrigerantes, o governo deve arrecadar 300 milhões de reais a mais ao ano. Pela proposta, o dinheiro deve ser destinado exclusivamente à saúde. Se, por um lado, o governo propõe aumentar a alíquota do imposto para cobrir o rombo nos cofres públicos, por outro, deve aumentar os gastos com pessoal. Num outro projeto encaminhado à Assembleia, o Estado quer criar 9 novas secretarias e 450 novos cargos. Entre as novas pastas estão esporte, cultura, mulher e igualdade racial, turismo e tecnologia e ensino superior. Com isso, o Ratinho Júnior
passa das atuais 15 para 24 secretarias. Temos uma composição política agora diferenciada, com um novo governo federal, com a criação de novos ministérios, que precisam ter uma sinergia, um reflexo no Paraná para que a gente consiga captar esses recursos a nível federal e aplicar aqui no nosso estado. Também há desejo e, sobretudo, o pedido de algumas entidades de classe, sobretudo na área do esporte, na cultura, para que voltasse a ser secretaria. Os novos cargos e as novas secretarias devem custar aos cofres públicos R$ 95 milhões ao ano. Na Assembleia, os projetos chegaram e já causaram muita polêmica. O aumento da alíquota é uma coisa a ser discutida. É importante ter recursos para fazer as melhorias que o Estado precisa, mas a gente tem que discutir isso, tem que consultar, tem que participar o povo. Como é que se escolhe um modelo desse e não tem uma audiência para debater isso? Consultou quem vai pagar? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Os projetos foram enviados pelo governo em regime de urgência e devem ser votados às pressas. A expectativa é que todos os projetos sejam analisados em plenário até quinta-feira. E entidades já começam a se posicionar contra estes projetos. Uma delas, a Sociedade Rural do Paraná, com sede em Londrina. Em nota, a Rural disse que esses projetos interferem na economia do estado e aumentam os custos, inclusive do agronegócio, que é necessário enxugar a máquina pública e rever pacotes de medidas que tragam retrocesso ao Paraná. Agora, 12h13. Terça-feira, com virada no tempo, tivemos temporal com alguns estragos na madrugada, ali por volta das 5h30 da manhã. A Mônica está, inclusive, num dos pontos onde o vento passou com força hoje de madrugada. Mônica Dal, boa tarde para você. Que ponto da cidade é esse e quais os estragos por aí? Oi, Alberto, boa tarde a você, boa tarde também para todos. Estamos aqui na feira, que fica entre as ruas Souza Naves e Mato Grosso, bem perto da Avenida Bandeirantes. Isso porque logo de manhã um vento forte passou por aqui, também em várias regiões da cidade, e esse vento atrapalhou bastante o começo de dia dos feirantes. Nós recebemos algumas imagens, então, que mostram esses estragos, que foram bem de manhãzinha. Trabalho ainda na madrugada e essa situação aconteceu na madrugada, né? Então, antes, alguns já tinham montado, na verdade, as barracas, e a gente vê nas imagens que as lonas foram arrancadas, pelo menos 5 barracas caíram, de acordo com um dos feirantes aqui, até alimentos foram perdidos. Então, alguns continuaram aqui no local trabalhando até o fim do dia, vocês estão vendo que eles estão já concluindo o trabalho do dia, mas outros decidiram ir embora por conta desses estragos. A gente reforça que pelo menos 5 barracas caíram por conta da força do vento. A gente viu que ao longo da manhã também uma chuva caiu aqui na nossa cidade, mas os estragos maiores que nós vimos foram aqui na feira, no centro da cidade. A gente tem um trecho de uma das feirantes que filmou toda essa situação e também, claro, bastante preocupada. Vamos acompanhar. Hoje aqui na feira da Bartolomeu Bueno, o vento da chuva derrubou a banca do Carlão e da Maria do Marquinhos. Voou longe, quebrou. Não é fácil, né? Tem dias que é difícil mesmo. Não é fácil para ninguém, não. Destruiu. Hoje perderam a feira, infelizmente. A gente tem algumas imagens da manhã aqui em Londrina, né? A gente vê que apesar do sol ao fundo dessa imagem, o céu estava bastante carregado, muitas nuvens, a chuva caiu aqui na nossa cidade desde as 5 da manhã e raios também foram registrados, pancadas fortes de chuva desde a madrugada, como mostram essas imagens que foram captadas pela engenharia da RPC. E a gente percebe, né, Alberto, que agora a chuva deu uma trégua, ainda assim o dia está bastante nublado e deve vir mais chuva por aí. Mas aqui na feira a situação voltou ao normal, mas eles já estão encerrando os trabalhos do dia. Obrigado aí, a Mônica acompanhando, portanto, as consequências da chuva na nossa cidade, estragos registrados ali na feira da Souza Naves com a Bartolomeu Bueno. Temos imagens também do Norte Pioneiro. Lá em Ribeirão Claro, o sol até apareceu de forma mais intensa no comecinho da manhã, mas depois, com muitas nuvens e céu carregado, tivemos chuva também na divisa do Paraná com São Paulo. Aqui em Londrina,
O céu segue bem carregado, a temperatura agora está na marca dos 20 graus e esse tempo fechado é percebido em todo o Paraná. Olha só, essa faixa em azul mais escuro indica justamente as regiões com mais chuva ao longo das próximas horas. Em Jacarezinho, Carlópolis, Ribeirão Claro, nem tanto assim. Já em Londrina, Apucarana e Arapongas, regiões com chuva mais frequente nas próximas horas. Aqui em Londrina, pode chover tanto à tarde quanto à noite, um volume não tão expressivo, mas essa chuva que vai e volta ao longo de todo o dia. Daqui a pouco, eu trago para você a previsão para o restante dessa semana. Campanha dos Brinquedos, o Meio Dia Paraná está ao vivo hoje numa das unidades do SESC. E iríamos para a praça nos fundos do Hospital Evangélico, mas com esse tempo chuvoso ficou complicado. A Vanessa está ali toda protegida e aguardando você no SESC da Fernando de Noronha. Vanessa, tua equipe fica até que horas por aí? Albertão, até o fim do nosso jornal, até 1h mais ou menos, a gente ainda vai estar aqui, o pessoal pode trazer os presentes aqui no SESC da Fernando de Noronha, né? É o horário que a gente tem ficado aí, agora com o jornal um pouco mais curto, a gente entra mais tarde, mas ainda vamos ali até quase 1h da tarde. Como você comentou, né? Hoje a gente veio de plano B, íamos lá para a pracinha do Evangélico, inclusive fiquei sabendo que tinha gente já esperando lá com o brinquedo. Como eu falei anteriormente, por favor, a gente guarda o brinquedo, leva num outro ponto onde a gente estiver até hoje aqui, ou então espera, porque a gente vai voltar ainda lá na região. A gente está só começando a campanha, vamos passar por todos os pontos da cidade. Aqui no SESC, pessoal, vou falar de novo, também colocou aqui um pouco do que eles têm, decoração, brinquedos. Ainda não é da nossa arrecadação, viu? Hoje ainda está devagar, por conta da chuva e da mudança de endereço, mas aqui também é um ponto de arrecadação, já fica a dica para vocês, o SESC aqui da Fernando de Noronha, que inclusive vai estar com um plantão no sábado. Na RPC a gente também tem um ponto fixo e hoje estamos então aqui também no SESC da Fernando de Noronha. E eu vou falar para vocês que é a primeira vez que eu venho acompanhar a nossa caixa assim na rua, em todas as nossas campanhas é a primeira, já fiz isso do estúdio, já tive o prazer de ver o nosso estúdio lotado de brinquedos, em algumas vezes em que eu acabei apresentando aí o Meio Dia Paraná, né, substituindo aí o Alberto eventualmente, e agora estou aqui na rua esperando então para ver a doação de vocês. E olha, a gente já teve participações muito legais desde que começamos aí nos últimos dias, e a gente gosta sempre de mostrar também. Hoje, inclusive, quem puder vir aqui ao vivo aparecendo no nosso jornal, a gente adora poder mostrar o pessoal doando, falar com eles, e a gente tem algumas entrevistas muito bacanas que fizemos com algumas pessoas que já praticaram a solidariedade e doaram brinquedos para as crianças, para fazer muita alegria nesse Natal. Confira aí. Tem várias crianças que os pais não têm condição de comprar um brinquedo. E daí você acha que pode fazer a diferença para essas crianças? Sim. O que você espera que a pessoa que vai receber esse brinquedo faça com ele? Que ela brinca bastante, se ela não quiser usar mais, ela doe novamente. Que seja uma corrente, então. Sim. Era de quando você era criança? Isso, era criança. E agora você acha que pode repassar, então? É, pode repassar. Tô em casa faz tempo parado lá, não brinco mais, tô guardado, né? E vou repassar, né? Tem uma criança que pode brincar ainda. Isso, sim. Várias crianças podem brincar ainda com ele, né? Ainda nessa edição tem mais campanha de Natal e também novas recomendações para o uso de máscaras em várias cidades. E já no próximo bloco, as orientações para os pais que precisam efetivar a matrícula dos filhos na rede municipal de Londrina. Imagens ao vivo da região da Avenida Leste-Oeste com a Guaporé. Terminou no fim de semana o prazo para destinar créditos do Nota Paraná para pagar o IPVA 2023. Balanço divulgado agora há pouco aponta que 115 mil veículos foram cadastrados, com valores que passam dos 6 milhões de reais. Famílias com crianças em escolas municipais de Londrina têm que confirmar as matrículas a partir dessa semana. São mais de 40 mil alunos. Catherine Tanan está em frente a uma das escolas municipais e vai explicar agora como funciona essa etapa para garantir as vagas do ano que vem.
Roberto, dos mais de 40 mil estudantes, essa etapa inclui aproximadamente 15 mil, que são aquelas crianças que têm de 3 a 6 anos de idade, crianças que estão indo para o P4, P5 e para o primeiro ano da rede municipal de ensino. Esses pais já tinham que ter feito o cadastro, pela internet, na rede municipal, e nesse cadastro eles receberam uma localização, para onde, claro, o filho ou o neto, enfim, aquela criança pela qual é responsável vai estudar no ano de 2023. Agora, eles precisam se direcionar até esses locais, eles precisam ir até essas unidades de ensino para completarem e efetivarem a matrícula. Começou durante essa semana e vai até o dia 9 de dezembro. Eles precisam agendar para ir até a unidade escolar que está indicada no cadastro. E o que eles precisam levar? Certidão de nascimento ou RG do aluno, além de RG e CPF dos responsáveis e também um comprovante de residência. A secretária de Educação, Maria Tereza, conversou com a gente sobre como é importante essa fase que todos os responsáveis por crianças precisam fazer as matrículas. Olhem só. Foram 15 mil crianças que atenderam esse nosso chamado, porque são as crianças que vão estudar o ano que vem, 2023, nas séries do P4, P5 e primeiro ano, crianças que farão 4, 5 e 6 anos no ano que vem. E agora essas crianças precisam efetivar as matrículas. A partir de janeiro, da segunda semana de janeiro, a gente reabre o sistema e atende as transferências. Uma família que eventualmente está na Zona Norte, vai mudar para a Zona Leste, precisa mudar de escola, faz a matrícula agora na escola, naquela escola que foi indicado, e em janeiro a gente faz as transferências. A secretária informou também que as transferências de irmãos, eles já estão trabalhando nisso, para que irmãos fiquem nas mesmas unidades escolares. Caso o cadastro tenha direcionado para locais diferentes, a secretaria já está trabalhando para que eles fiquem na mesma unidade. Além disso, reforço, esse momento serve apenas para quem vai entrar no P4, no P5 e no primeiro ano. Alunos, a partir do segundo ano, já têm a rematrícula automática dentro da rede municipal. Só é preciso procurar a Secretaria, a Rede Municipal de Ensino, caso eles precisem de transferência, aí a partir do mês de janeiro. Nós conversamos com algumas mães que já aproveitaram esta primeira semana para agendar e efetivar a matrícula dos pequenos. A minha filha está indo para o primeiro ano e a gente quer o melhor horário para ela estudar, E na parte da tarde para a gente fica melhor. Por isso que você já vem logo no primeiro dia? Sim, no primeiro dia, bem cedinho, para poder garantir a vaga dela. A minha menina, na verdade, está sendo transferida, é o primeiro ano dela aqui, e eu aproveitei meu dia de folga mesmo já para eliminar essa etapa já da matrícula. A gente estava resolvendo essa questão do horário mesmo para se adaptar à rotina da casa, O levar, o buscar. Pais não deixam, não percam essa oportunidade, porque o filho ele precisa desenvolver. Para eles é essencial, essa parte escolar. Também na educação, domingo que vem tem concurso para professor de colégios municipais de Londrina. São mais de 10 mil inscritos para 369 vagas. E ontem começaram as inscrições para outro concurso de professores. São 15 vagas para professores de educação física em escolas municipais de Londrina, além de vagas para o cadastro de reserva. O salário é de quase R$ 4.700 para 30 horas semanais. As inscrições custam R$ 70 e vão até 20 de dezembro. As provas serão em 15 de janeiro. A seguir, cidades voltam a recomendar o uso de máscaras com o aumento de casos de Covid-19. Imagens ao vivo do centro de Londrina. Está chovendo por lá nesse momento. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo para os próximos dias. Já na zona sul da cidade, ali na Gleba Palhano, o céu está carregado, mas a chuva não está tão intensa assim. Agora, 12h28. Mais setores públicos passaram a recomendar o uso de máscaras. Essa orientação ocorre em meio ao aumento no número de casos de Covid-19. Mônica Dal, por enquanto, são recomendações, nada de obrigatoriedade efetivamente.
Exatamente, Alberto. Somente recomendações. A Secretaria Estadual de Saúde publicou uma nova resolução atualizando as recomendações para o uso de máscara. Isso vale para todo o Paraná. A gente tem uma arte, então, com alguns destaques que mostra essa recomendação. No documento, a Secretaria, então, recomenda o uso de máscaras em estabelecimentos de assistência à saúde por pessoas com sintomas respiratórios gripais, pessoas de imunidade baixa e pessoas não vacinadas contra a Covid-19, também idosos, funcionários e visitantes no acesso a instituições de longa permanência para idosos. Agora, o uso obrigatório. Pessoas com suspeita ou diagnóstico confirmado da Covid-19, sintomáticas ou assintomáticas. E também trabalhadores de estabelecimentos de assistência à saúde. Essa nova resolução substitui a divulgada em março desse ano e é menos restritiva. Na antiga, o Estado determinava a obrigatoriedade do uso de máscaras em pessoas com sintomas gripais e recomendava o uso do acessório no transporte coletivo. Agora a gente fala de outras cidades, isso porque Maringá, a prefeitura afirmou que vai publicar o decreto no período da tarde com recomendações quanto aos cuidados e uso de máscara. A prefeitura reforçou que são somente recomendações. Cornélio Procópio, a prefeitura publicou agora há pouco um decreto que é bastante parecido com o que foi publicado então pelo governo do estado, com essa resolução. Na verdade, as informações foram baseadas nessas do governo do estado. Falando aqui de Londrina, a Secretaria de Saúde descartou regras mais rígidas por enquanto e manteve a obrigatoriedade de máscaras em acessos a hospitais, clínicas e postos de saúde. Quem está com sintomas de doenças respiratórias precisam usar. A gente também destaca a situação da UEL, porque na sexta-feira passada houve uma publicação de uma nova normativa recomendando o uso de máscara de proteção facial em ambientes fechados da universidade. A gente tem algumas orientações de um secretário municipal de saúde do oeste do estado que também reforça o alerta sobre os cuidados, principalmente para que as pessoas se vacinem. Se este vírus chegar em uma pessoa que não completou o seu ciclo de vacinas indicadas, poderá ter a doença com maior gravidade e, inclusive, precisar de UTI. Alguns óbitos já foram identificados principalmente neste grupo de pessoas que falharam alguma dose ou, pior, naquelas que não tomaram nenhuma dose. Então, a sugestão é que você e seus familiares revejam se estão com a vacinação completa. Se você não lembra, basta procurar a sua unidade de saúde que irão te esclarecer. Uma caminhonete foi parar entre árvores e a grade de uma casa. Isso ocorreu hoje cedo em Apucarana. A motorista tinha estacionado a caminhonete e ido a uma empresa. De repente, a caminhonete desceu sozinha, avançou pela calçada e ficou enroscada junto à grade. Ficou suspensa por duas das rodas. Ninguém foi atingido pelo veículo desgovernado e não houve feridos. Campanha dos brinquedos, o jornal está mais curto, até por isso eu já faço agora o nosso último contato com a Vanessa Navarro, trazendo inclusive o convite para que você participe ao longo da tarde e também nos próximos dias. Exatamente, Alberto. Ao longo da tarde, a gente tem os vários pontos de arrecadação espalhados pela cidade, inclusive o da RPC, na Avenida Tiradentes, e esse aqui onde a gente está hoje, o Sesc da Fernando de Noronha. Eu e o Marcelino Barbosa vamos ficar aqui só até o fim do jornal, um pouquinho além, até 13h, com a nossa caixa aqui no Sesc. Então fica já o convite para todo mundo que está aqui pelo centro. É uma área coberta, está chovendo, então aviso isso, o pessoal vai conseguir... Se conseguir parar aqui pertinho, fazer a doação. E já aviso também onde é que a gente vai estar amanhã. Olha só, nosso ponto de arrecadação vai estar lá em Cambé, na praça, em frente à Igreja Matriz, mesmo horário. Ali a partir das 11h30 a gente já começa a chegar, fica até o fim do meio-dia Paraná. Depois a gente vai estar ainda nessa semana em Ibiporã, na quinta-feira, e na sexta-feira na Zona Sul de Londrina. A gente já vai agradecendo as pessoas que estão participando da campanha, fazendo a solidariedade, praticando, fazendo a alegria aí de tantas crianças. E até por isso a gente também separou mais uma entrevista que a gente fez. Não vai dar tempo hoje. Acabaram de me avisar que o jornal está mais curto, mas a gente tem essas entrevistas separadas para os próximos dias e também o convite sempre para você participar ao vivo do nosso jornal, doando
seu brinquedo, falando aí das lembranças da infância, o pessoal sempre compartilhando memórias e muito afeto e solidariedade com a gente, né, Alberto? É isso aí. Nos próximos dias a gente vai exibindo essas entrevistas que nós vamos fazendo ao longo do jornal. Depois do jornal, você vai conferindo aqui no nosso Meio Dia Paraná. Obrigado aí a Vanessa mais uma vez. Previsão do tempo para os próximos dias? Confira comigo. Olha só, amanhã mais um dia ainda com céu carregado aqui no norte do Paraná, também no norte pioneiro, com essa faixa em azul mais escuro, com chuva mais intensa. Em toda a região chove, o volume considerável amanhã, o sol nem deve dar as caras aqui no norte do Paraná e as temperaturas máximas vão chegando aos 27, 26 graus. Em Londrina, quinta-feira também ainda com chuva e com possibilidade de temporais na quinta-feira e terá máxima de 28 graus. Na sexta, a temperatura mínima cai um pouquinho, ficando nos 16 graus, mas aí o sol volta a aparecer em Londrina e na região, ainda em meio a algumas nuvens, mas voltando a predominar. E com esse cenário, a gente vai encerrando mais essa edição do Meio Dia Paraná, agradecendo a sua participação, a sua companhia. Para rever as reportagens, é só acessar o Globoplay. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde e até lá! Meio Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.